Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor, que está lá em Lucas. Evangelho de Lucas, a palavra de Deus está em Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o 17. Amém? Lucas, capítulo 7, versículo 11. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e região circunvizinhas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, que nos alimenta, nos fortalece, nos dá vida e nos coloca de pé, Deus. Muito obrigada, Senhor, por cada pessoa que está aqui, cada irmão que está aqui, que vai ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Sê comigo. Me abençoa, me guarde e me proteja, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, no versículo 11, o Senhor Jesus já sabia que lá em Naim alguém estava precisando dele. Ele já sabia que lá em Naim alguém estava sofrendo. Ele já sabia que lá em Naim a esperança já havia morrido. E hoje, nesta noite, deixa Jesus entrar na sua Naim. Ou seja, deixa Ele entrar na sua vida. Porque Ele sabe que você está sofrendo. Ele sabe que você está precisando dEle. Ele sabe, só Ele sabe que muitas das vezes as pessoas dizem: "Não há mais esperança para o meu filho. Não há mais esperança para minha filha. Não há mais esperança para o meu casamento." Mas hoje, o que está morto dentro de você, Jesus quer ressuscitar. Hoje, Jesus quer entrar na sua casa. Hoje, Ele quer entrar na sua vida. Hoje, Ele quer entrar na sua família. Hoje, Ele quer entrar na sua história. Continuando, versículo 12. Vamos ler o versículo 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Muito bem. Irmãos, vocês podem imaginar a situação dessa mãe? Já havia enterrado o seu marido, que era todo o sustento da casa, ficando com o filho único, que era a sua esperança, que era o seu futuro. O filho adoece e morre.
Como viver agora? Passar fome? Morar na rua? Ou viver às custas de parentes, amigos, vizinhos? Que situação triste, que tristeza, que desgosto. E a Bíblia diz que uma multidão estava saindo de Naim e a outra multidão estava entrando em Naim. A multidão que estava saindo acompanhava a morte. E a multidão que estava entrando estava acompanhando a vida. A multidão que estava acompanhando a vida, mal sabia essa mãe, esta mulher, esta viúva, mal sabia ela que a multidão que estava entrando acompanhava o autor da vida. Irmãos, agora dá o grande encontro. Agora, o título da minha mensagem é o grande encontro. Mas eu poderia até mudar esse título para Eu Imagino, porque o que eu vou falar de Eu Imagino aqui nessa passagem, vocês me desculpem. Mas ao ler essa passagem, ao ler a história, eu me coloco na história. Eu vejo a cena, então eu imagino, né? Eu imagino. Vamos lá para o versículo 13. Versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. A Bíblia diz que a multidão que estava com ela era uma grande multidão. Então, eu imagino que no meio dessa multidão existia parentes, havia amigos, havia amigos, vizinhos, era multidão. Então, essa mulher deveria ser conhecida, porque estava acompanhando o enterro, estava acompanhando, né? E também existia, naquela época, as carpideiras. Carpideiras são mulheres que eram contratadas para chorar no velório, no enterro, no funeral. Agora, vocês já imaginaram? Imaginem comigo, uma multidão de gente, de pessoas chorando. Se eu estivesse ali, eu não ia conhecer a mãe, porque era muitas mulheradas, era muita gente chorando. Então, existia várias mulheres chorando. E nessa multidão, Jesus visualizou a mãe. Jesus conheceu a mãe, porque só Jesus sabia a dor que aquela mãe estava sentindo. No meio de muitas pessoas, era muita gente, ninguém poderia sentir a dor daquela mãe. Ninguém poderia sentir o desespero daquela mãe. Jesus entrou dentro da mãe e sentiu a dor dela, porque só Ele pode, só Ele sabe a aflição, a dor, a tristeza, a saudade que aquela mãe estava passando. Aí Ele chega perto da mãe e fala, Ele se compadeceu dela, se compadecer é se colocar no lugar da pessoa. E Ele chegou perto da mãe e falou, não chore. Aí eu imagino a mãe falando para Jesus assim, Senhor,
Como não chorar? Se eu já enterrei meu marido, que era todo o sustento da minha casa. Senhor, agora estou indo enterrar o meu único filho, que é a minha esperança. Como não chorar, Senhor? Como não chorar? Eu vejo Jesus falando para ela: não chore, esse quadro vai mudar. Eu imagino esse quadro mudando na vida dessa mulher. Hoje, Jesus vê você também. Hoje, Jesus está vendo você e fala para você: não chore. Porque Jesus fala para nós essa noite: não chore, porque eu posso resolver o seu problema. Não chore, porque eu posso resolver esta situação. O que você não pode fazer, Jesus pode. O que eu não posso fazer, Jesus pode. O que a ciência não pode fazer, Jesus pode. O que os médicos não podem fazer, Jesus pode. O que a tecnologia não faz, Jesus faz. O que os governantes, as autoridades não fazem, Jesus faz. Glória a Deus, aleluia. Jesus faz, irmãos. O que nós não podemos, Ele faz. Crê somente. Passamos para o capítulo 14. 14. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Imaginando aqui, irmãos, quando Jesus toca, tudo tem que mudar. Jesus tocou naquele caixão, e eu imagino, todos os órgãos daquele menino, daquele jovem, começou a funcionar novamente. Estômago, rim, baço, vesícula, estômago, cérebro, pulmão, o coração voltou a funcionar. O sangue voltou a circular naquelas veias do menino, eu imagino. E ele só estava esperando Jesus autorizar, Jesus mandar. E Jesus, com toda a autoridade, disse: jovem, eu te digo, levante-se. E lá no versículo 15, a Bíblia diz que o menino sentou no caixão. O menino sentou no caixão e começou a conversar. E eu fiquei imaginando, lendo a passagem. O que será que ele conversava naquele momento? E eu imaginando aqui, eu imaginei assim, o menino conversando, porque ele sentado, olhou para todo mundo, era uma multidão ali, outra multidão aqui. Ele estava inerte, morto. De repente ele vive. Eu acho que ele falava assim: o que aconteceu comigo? Onde estou? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E creio que só Jesus estava perto dele ali. E Jesus olhou, ele olhou para Jesus e falou assim: quem é o Senhor? Aí Jesus responde para ele: quem eu sou? Eu sou o autor da vida. Quem eu sou? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Criador do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o Filho de Deus.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Salvador do mundo. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou a semente de mulher. E vim para esmagar a cabeça da serpente. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor entregou o menino para sua mãe. Já não havia mais tristeza, já não havia mais dor, já não havia mais sofrimento, já não havia mais luto. Por quê? Porque Jesus, o autor da vida, fez aquele milagre. O Senhor Jesus também quer entregar você para a sua mãe jovem. O Senhor Jesus quer mudar esse quadro sombrio da tua vida, sem drogas, sem bebida, sem prostituição. Ele quer entregar você para sua mãe, sã e salvo. Ele quer mudar esse quadro da sua vida. Jovem, levanta-se. Jovem, sai dessa mesmice. Jovem, levanta, sai dessa zona de conforto. Acorda tu que dormes, jovem. Acorda tu que dormes. Jovem, levanta-se. E a Bíblia diz, jovem, ele quer entregar você para sua mãe. Ele não quer mais que você fique sofrendo. Jovem, levanta-se. Levanta-se. E a Bíblia diz aqui no versículo 16: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. É verdade. Jesus é o nosso grande profeta. Vocês não precisam mais ficar indo de cá para lá, procurando alguém que fale o seu futuro, porque Jesus é o nosso grande profeta. Ele é o único profeta e deixou a Bíblia. Tudo que você precisa está aqui. Ele é o nosso grande profeta. E o Senhor Deus fez o seu grande poder através de Jesus Cristo para salvar o teu povo. O Senhor Deus sempre vai usar o seu poder através de Jesus em favor de mim e em favor de vocês. E no versículo 17, a palavra de Deus fala: essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhança. Eu digo para vocês, amados, há notícias de Jesus. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz, tudo que Jesus vai fazer, tem que ser espalhado mesmo. Tem que ser espalhado por toda a nossa família, tem que ser pregado por toda a nossa vizinhança, tem que ser pregado as boas novas, tem que se espalhar mesmo, em nome de Jesus. Para finalizar, amados, a multidão da vida e a multidão da morte se juntaram, ficando uma só multidão, e era só alegria, só regozijo. E eu pergunto, qual multidão prevaleceu? Claro que foi a multidão da vida. Se chegam à multidão da vida, nunca se afastem desta multidão. E eu falo para vocês, e a pergunta é, qual multidão vocês querem seguir? A multidão da vida ou a multidão da morte? Resolvam isso logo, porque Jesus está voltando. Depois vai ser muito tarde, vai ser muito tarde. Resolva, a multidão da vida é aquele que faz tudo acontecer na sua vida.
Ele é vida e vida em abundância. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Alfa, o Ômega e o princípio e o fim. Ele é Deus maravilhoso. Ele é aquele que era, que é e que será eternamente e voltará para buscar a sua igreja. Em nome de Jesus, eu agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Resolva qual multidão você quer seguir. Amém? Glória a Deus. Obrigada, pastor Rai. Amém. Glória a Deus. Eu ficaria aqui a noite toda ouvindo. Que mensagem linda, parabéns, minha irmã. Vamos orar? Vamos. Jesus é maravilhoso, não é, irmãos? Meu Senhor bendito, meu Senhor maravilhoso, obrigado por esse milagre na vida dessa viúva. E como é bom, como é especial se apropriar de uma palavra como essa. Que no meio de muitos que choram, o Senhor conhece a nossa dor. No meio de uma multidão desesperada, o Senhor conhece o clamor de uma viúva, o Senhor conhece o clamor de uma criança, o Senhor conhece o desespero de um homem, e o Senhor vai até ele. E nessa noite, eu não tenho dúvida que o Senhor veio até nós. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor mudou essa história. A história não só dessa viúva e não só desse jovem, mas de muitos que ali estavam. O Teu nome foi glorificado, o Teu nome foi exaltado, e nós, de todo o nosso coração, somente Te louvamos. Te louvamos porque, como é bom saber que os Teus olhos estão abertos, os Teus ouvidos estão atentos e as Tuas mãos estão em nossa direção, porque o Senhor ama aqueles que Te buscam, aqueles que clamam por Ti, e eu Te agradeço, meu Deus, eu Te agradeço. Eu Te agradeço por esse momento tão sagrado, que é o momento em que ouvimos a Tua palavra. Guarda essa palavra no nosso coração e continua a derramar sobre nós essa fé, essa confiança, essa esperança de que nada acontece na nossa vida que o Senhor não esteja contemplando. Nada acontece na nossa vida que antes o Senhor não dê uma direção ou não tem uma resposta. Nós Te louvamos e Te bendizemos, ó amado da nossa alma. Muito obrigado. Guarda essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que maravilha. Deus seja louvado. Eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã que está aqui conosco, a cada um que está acompanhando conosco nas redes sociais, a cada um que participou desse momento tão sagrado, louvando a Deus, intercedendo, orando, e que a gente possa se apropriar aqui dessa palavra. Fica um pedido meu a cada irmão e irmã: divulguem esse culto para o maior número de pessoas, porque eu não tenho dúvida que tem alguém agora chorando, que tem alguém agora desesperado, que tem alguém agora que está, quem sabe, prestes a dar um final na sua vida, porque não tem uma solução, e a solução é Jesus Cristo, como a nossa irmã pregou. Ele é a nossa resposta, Ele é a resposta para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso mundo.
Então divulguem com o maior número de pessoas, não deixem de compartilhar nas suas redes sociais, porque um momento como esse é muito especial. Amém, meus irmãos? E domingo agora teremos nosso culto de ceia e as distribuições das cestas. E eu quero também agradecer aqui aos meus irmãos e irmãs que trouxeram agasalhos, roupas. Essa semana nós estaremos encaminhando para a igreja de Mogi das Cruzes, aos irmãos que deram recursos na nossa conta, que foi criada, ou mesmo aqueles que deram em espécie, nós estaremos destinando a pessoas necessitadas. Então eu queria agradecer a cada irmão que tem sido generoso e bondoso nessas frentes. Tá bom, meus irmãos? Estenda suas mãos, quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Se houver alguém nas redes sociais que queira entregar a sua vida a Jesus, ou que queira a nossa ajuda, entre em contato conosco, tá bom? Que Deus abençoe. Uma excelente noite a todos. Podem se abraçar.